Jonas, capítulo 1, de 1 a 3. A vocação de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Graças a Deus, irmãos. Nós vamos meditar sobre o tema Um homem na rota da fuga. Um homem na rota da fuga. É bem conhecida aquela experiência de Carlos Magno, de Alexandre o Magno, melhor, que uma feita, passando em revista a sua soldadesca, foi informado por seu comandante que um soldado do seu exército havia fugido covardemente do inimigo e se escondido numa caverna. Alexandre era um homem muito corajoso, que morreu aos 33 anos de idade, chorando por não ter mais terras para conquistar. E uma coisa que ele não tolerava nos seus súditos era medo e covardia. Então, ao ser informado desse fato, ele ficou muito irado, mas ao ver também a inexperiência e imaturidade do soldado, ele teve o seu coração enternecido e, como que num tom paternal, dirigiu-se ao soldado. Soldado, qual é o seu nome? E o soldado, sentindo-se aliviado, respondeu: Alexandre, meu senhor. E mais uma vez Alexandre volta a ficar irado, o sangue ferve-lhe nas veias, seu rosto rubro. Ele grita com o soldado e pergunta: soldado, qual é o seu nome? E o soldado, já gaguejando, respondeu: Alexandre, meu senhor. E Alexandre saltou do seu cavalo, agarrou o soldado pela gola, jogou ao chão e disse: soldado, muda de nome ou muda de conduta. É interessante que Jonas resolveu mudar de endereço, em vez de mudar de conduta. A história que nós vamos ver hoje de Jonas é de um homem que está fugindo, e tolamente tentando fugir de Deus, como se isso fosse possível. Jonas é um personagem histórico, é importante que se diga isso, e não é um personagem, um profeta pós-exílico, como querem a vasta maioria dos teólogos liberais. Nem Jonas é uma figura lendária, como se ele tivesse escrito uma novela religiosa, como querem alguns críticos modernos. Negar a historicidade de Jonas é negar a integridade da Escritura. É importante dizer isso, irmãos, que nenhum outro livro da Bíblia tem sido mais alvo de críticas, de veneno, de ataques, do que o livro de Jonas, ao lado do livro de Gênesis. E quando você pega a literatura e os comentários, todos eles indistintamente focam esta grande ênfase dos teólogos liberais, exatamente por não aceitarem a realidade do milagre, que está tão claro no livro de Jonas. Então eles tentam encontrar uma desculpa. Primeiro, negando a historicidade do livro, dizendo que ele é apenas uma lenda ou uma novela religiosa, não foi um fato, não foi um acontecimento. E depois tentando empurrar Jonas para o período pós-exílico. Porém, para nós aceitarmos essas duas teses dos liberais, nós teríamos que, primeiro, negar o único relato veterotestamentário sobre Jonas, que está no segundo livro dos Reis, onde somos informados, no capítulo 14, versículo 25, que ele profetizou no período de Jeroboão II,
e profetizou a expansão do reino do norte. Então, se você negar que Jonas não seja do século 8, e sim lá do século 4, você tem que negar que esse registro de reis está equivocado. Então, eu já perco, logo de início, a convicção de que a Bíblia é inerrante. E se eu afirmar que Jonas foi uma novela religiosa e não um personagem histórico, eu vou ter que negar que Jesus Cristo foi autêntico. Eu vou ter que dizer que Jesus mentiu e que faltou com a verdade. Porque foi Jesus no Novo Testamento que se referiu ao profeta Jonas e à profecia de Jonas, como um fato real e como um símbolo da sua própria morte e ressurreição. Portanto, se a experiência de Jonas foi um mito, então a morte e a ressurreição de Cristo também foi um mito. Se a experiência de Jonas não foi um fato histórico, então a morte e a ressurreição de Jesus Cristo também não foi um fato histórico. De tal maneira que nós não podemos pegar a Bíblia e dizer o seguinte: eu aceito isso e não aceito aquilo. Eu creio nessa parte e não creio naquela. Eu não posso fazer da Bíblia uma coxa de retalhos, onde eu vou para a Bíblia como uma criança vai para uma caixa de bombons e começa a catar os bombons que lhe agrada. A Bíblia é a palavra de Deus. Toda a Bíblia é a palavra de Deus. Nós temos que reafirmar a historicidade desse livro. À guisa de introdução, eu quero focar 3 pontos aqui. Primeiro, Jonas é o primeiro profeta transcultural da história. Isso é um fato interessantíssimo. Até Jonas, você tem profetas de Deus que falaram para os gentios. Você nota isso em Isaías, você nota isso em Amós, mas nenhum profeta foi enviado especificamente para uma nação gentílica, a não ser Jonas. Ele foi o primeiro. Ele abriu a porta das missões transculturais. Na verdade, alguém já disse que Jonas é o João 3,16 do Velho Testamento. Segundo lugar, Jonas é o único profeta, ou o primeiro profeta, a desobedecer uma ordem expressa de Deus. É impressionante isso. Todos os profetas de Deus, chamados por Deus e enviados por Deus, atenderam ao chamado de Deus e cumpriram o ministério que Deus lhes confiara. Jonas recebe um chamado de Deus e foge, e desobedece. Nesse sentido também ele ocupa o primeiro lugar. Ele é o primeiro que tenta desafiar o seu próprio Deus e a se rebelar contra uma ordem do próprio Deus. Terceiro lugar, Jonas é o único profeta que tem, aliás, o único pregador da história que tem pleno e absoluto sucesso no seu ministério de pregação. Não há nenhum registro na Bíblia e nem na história de nenhum pregador que tenha tido tanto sucesso na pregação quanto Jonas. Ele pregou um sermão pequeno, no texto hebraico é apenas 5 palavras, certamente não foi com a das melhores motivações, e ele alcançou o maior de todos os resultados, porque se converteram até aqueles que não o ouviram. Se a cidade de Nínive era de 3 dias de caminhada, e no primeiro dia ele começou a clamar, certamente muita gente apenas ouviu a mensagem dele indiretamente com o próprio rei. Ele não foi ao palácio, mas o rei ouviu a mensagem por terceiros e se converteu. E a cidade inteira se converteu. Aliás, Jonas também é o único pregador que ficou desiludido e muito triste com o seu sucesso. Ele ficou frustrado porque ele foi bem sucedido. A conversão dos seus ouvintes foi a sua tristeza. A salvação dos seus ouvintes foi para ele a sua morte. Então, dito isso, eu quero chamar a sua atenção para o texto. E nós vamos olhar alguns pontos. Primeiro, a pessoa de Jonas. Vamos olhar a pessoa de Jonas. Primeiro aqui, logo no versículo 1, veio a palavra do Senhor a Jonas. Vamos entender o nome Jonas em primeiro lugar. A palavra Jonas significa pomba. E esse nome é apropriado e não apropriado. Em que sentido a palavra pomba é apropriado para Jonas? E em que sentido a palavra pomba não é apropriado para Jonas? É apropriado em 3 aspectos. Primeiro, a Bíblia
diz que a pomba é vista como uma ave que busca a fuga na hora do perigo. Salmo 55, 4 a 7. Estremece-me no peito o coração, terrores de morte me salteiam, temor e tremor me sobrevêm, e o horror se apodera de mim. Então disse eu: quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia pouso. Então a palavra pomba na Bíblia não é apenas símbolo de paz. A palavra pomba na Bíblia é símbolo de fuga na hora do perigo. E aí o nome de Jonas, pomba, está muito apropriado para o significado dele. Segundo, pomba na Bíblia tem um outro aspecto. A pomba é símbolo de alguém que chora e geme. Está lá em Isaías 59, 11. Todos nós gememos como pombas. Esse homem é um homem que está gemendo, que está chorando, que está querendo morrer, que está deprimido com a realidade, com a situação que o cerca. Terceiro, pomba é símbolo de passividade. Aliás, Jonas é um homem que está sendo passivo na história. Por exemplo, ele foge de Deus enquanto Deus o caça. Ele desce enquanto Deus o levanta. Ele dorme enquanto os marinheiros oram. Ele é forçado a fazer a vontade de Deus, enquanto os ninivitas buscam ativamente a Deus, para Deus suspender o castigo e derramar a misericórdia. Ele é um homem que está sendo empurrado, ele está sendo passivo. Então o nome pomba cabia muito bem para ele. Mas em que sentido o nome pomba não cabe para ele? É porque pomba também é símbolo de paz. E se existe um homem que não tinha paz, Jonas era um. Ele estava em conflito com Deus, ele estava em conflito consigo, e ele estava em conflito com as pessoas para quem ele estava pregando. Ele era um homem conflituoso, era um homem em crise, era uma guerra civil ambulante. Segundo ponto, vamos ver quem era o seu pai. Diz o texto aqui, Jonas, filho de Amitai. A palavra Amitai significa verdade. E os nomes hebraicos, eles eram dados com um significado. Então significa que aquele homem, Jonas, fora criado num lar onde a verdade era o parâmetro. Jonas tinha verdade tanto de ensino quanto de exemplo. Os estudiosos chegam a dizer que Jonas deve ter sido um dos discípulos da escola de profetas de Eliseu. Então ele cresceu num lar onde a verdade de Deus era vivida e ensinada. Ele aprendeu a palavra de Deus, ele conhecia a palavra de Deus. Em terceiro lugar, vamos ver a profecia de Jonas. Eu preciso que você abra comigo aí, 2 Reis 14, 25, porque é o único lugar, é importante que você saiba disso, é o único lugar em todo o Velho Testamento em que o nome de Jonas aparece fora do seu livro. Então, esse texto aqui é o texto que vai falar do ministério profético dele. Porque Jonas não exerceu profecia apenas lá na Síria, lá em Nínive. Ele teve também um exercício profético na sua terra, em Samaria. Vamos ver o que aconteceu. 14, 25. Restabeleceu ele aqui falando de Jeroboão II, os limites de Israel, desde a entrada de Ramate até ao mar da planície, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara por intermédio do seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, o qual era de Gat-Refer. Preste atenção em 3 coisas aqui. Primeiro, diz o texto que ele profetizou no período de Jeroboão II. Jeroboão II foi o mais importante rei do reinado do norte, governou 41 anos. Nesse tempo foi que Amós profetizou, que Oséias profetizou. Foi um período de grandes riquezas econômicas, de grandes conquistas militares, de paz nas fronteiras, mas também foi o começo da derrocada moral e espiritual da nação. Segundo, somos informados que ele morava em Gat-Refer. Gat-Refer era uma pequena vila que ficava a 5 quilômetros ao nordeste de Nazaré e a 19 quilômetros do Mar da Galileia. Então ele era um galileu. Quando o Sinédrio disse,
sobre Jesus, que não tinha profeta e não procedia profeta da Galileia, eles estavam mal informados, eles desconheciam a Bíblia, eles estavam cometendo uma gafe bíblica. Jonas era um galileu, ele era de Gat-Hefer, ele ficava ali muito próximo de Nazaré, onde Jesus foi criado. Terceiro lugar, Jonas profetizou a favor da expansão das fronteiras de Israel, à luz desse texto. Foi mediante a profecia de Jonas que este rei, Jeroboão II, alcançou a maior extensão territorial do reino do norte, quase que alcançando os mesmos limites do reinado de Davi. Então, Jonas foi aquele profeta que teve uma profecia muito gostosa para ele, como nacionalista que era. Ele profetizou a prosperidade, a riqueza, a expansão da sua terra, o engrandecimento da sua nação. Notem vocês que agora, quando Deus o chama para uma missão contrária a essa, que é evangelizar o império assírio, que era o império emergente, que haveria mais tarde de assaltar a sua terra, ele diz: Deus, o Senhor está me dando um ministério na contramão do que eu fiz até hoje. E daí o drama dele. Segundo ponto da nossa mensagem, o chamado de Jonas. Vamos ler o versículo 1. Volta para Jonas lá, por favor. Olha que coisa interessante. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Veio a palavra do Senhor a Jonas. Então, em primeiro lugar, Jonas, um homem a quem Deus fala. Essa expressão, veio a palavra do Senhor, aparece mais de 100 vezes no Velho Testamento, quando Deus se dirigia a um profeta para transmitir-lhe a palavra. Normalmente não é apenas a maneira de Deus abordar um profeta, mas quando diz veio a palavra do Senhor, por trás disso também tinha toda a orientação que Deus ia passar ao profeta. E nesse sentido, essa palavra vem rápida, inesperada e autoritativamente a Jonas. Ponto aqui importante. Veio a palavra do Senhor. O que significa isso? Significa que o profeta não é a origem da mensagem. O profeta não é o dono da mensagem. O profeta não é o produtor da mensagem. Como isso é importante, irmãos? O profeta é um veículo da mensagem. Ele é o mensageiro, mas a mensagem não é dele. A mensagem é de Deus. O profeta não cria a mensagem. O profeta não pode mudar a mensagem. O profeta não pode acrescentar nada à mensagem. O profeta não pode subtrair nada da mensagem. O profeta tem que comunicar a mensagem que ele recebeu. Lembra que Paulo sempre falava isso? Porque eu vos entreguei aquilo que também recebi. O profeta precisa ser íntegro para transmitir aquilo que recebe. Então diz o texto, veio a palavra do Senhor a Jonas. O profeta, ele não é a fonte, ele é o instrumento da entrega. Ele não escolhe o que prega e nem a quem prega. Ele é um servo de Deus e um servo da mensagem. Segundo lugar, Jonas, um homem a quem Deus comissiona. Jonas, um homem a quem Deus comissiona. E você vai ver que Deus diz para ele, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. A mensagem é soberana, árdua, clara e urgente. Vamos ver aqui alguns pontos. Jonas é convocado por Deus para uma missão singular e inédita. Por isso Deus diz, dispõe-te. Ninguém faz a obra de Deus sem disposição, irmãos. Aliás, até pode fazer, Jonas fez. Mas como é triste a gente fazer a obra de Deus com a corda no pescoço, com a espada na barriga, em vez de fazer a obra de Deus com a motivação e com a alegria. Deus estava dando para Jonas a pista, dispõe-te. Primeiro Deus diz, abra o seu coração, ponha a sua vida nessa missão, predisponha-se a fazer o que eu estou mandando você fazer. Deus pode nos fazer a obra dele, querendo nós ou não, gostando nós ou não, motivados nós ou não.
Mas Deus trabalhou esse lado emocional de Jonas e disse: dispõe-te, levanta-te, põe o teu coração nesta obra. E era um trabalho singular, singularíssimo, porque ele iria pregar para uma cidade que um profeta hebreu jamais poderia escolher. Comparando, é a mesma coisa hoje você pedir um membro do Talibã para evangelizar George W. Bush. Ou para você pedir a um palestino xiita para anunciar boas novas a um judeu ortodoxo. Era um pedido radicalíssimo de Deus, o que Deus estava fazendo com Jonas. Era algo inédito. Segundo lugar, Jonas não é chamado a pensar, a refletir, a questionar, mas a ir à grande cidade de Nínive. Esta situação, a grande cidade de Nínive, é interessante que era tão grande que o texto de Jonas refere-se a ela 2 vezes como uma grande cidade. Naquela época, para vocês terem uma ideia, a Nínive era a cidade mais famosa, maior geograficamente, em termos de população, a mais forte, a mais poderosa e também a mais perversa. Se você quiser ter uma noção de como é que era a cidade de Nínive, vale a pena você ler o livro de Naum. Talvez se Jonas pudesse ter trocado com Naum de ministério, ficaria felicíssimo, porque Deus chamou Naum para profetizar a queda de Nínive, a ruína de Nínive, a derrota de Nínive. Era tudo que ele queria na vida. Mas Deus o chamou para pregar a Nínive. E lá em Naum 3 está escrito assim: ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, que não solta sua presa. Veja você como é que era a situação dessa cidade. A prostituição era uma coisa terrível. Diz o texto de Naum que ela era mestra de feitiçarias, que ela vendia os povos com a sua prostituição e as gentes com as suas feitiçarias. Por todos os povos passou a maldade daquela cidade. Então, quando Deus diz, levanta-te e vai a Nínive, Deus está dizendo, olha, eu estou te enviando para a pior cidade do mundo, para a mais violenta do mundo, para a mais perversa do mundo, para a mais idólatra do mundo, para a mais feiticeira do mundo, para aquela mais pervertida moralmente do mundo. Para Jonas não era uma coisa simples. Mas veja mais, Deus não apenas envia Jonas a Nínive, mas envia-o para uma missão específica, clamar contra ela. O que significa isso, irmãos? Às vezes você fica olhando as grandes cidades, pensa nas maiores cidades do mundo, pensa em Tóquio, é a cidade que tem mais carros no mundo, depois de Tóquio é São Paulo. Pensa em Nova York, pensa em São Paulo. O que você fica encantado com cidades como essas? O que encanta? O que fascina? Talvez a grandeza dos prédios, dos monumentos, a riqueza dos palácios, a economia forte, a população imensa. Note que nada daquilo que era grande em Nínive chamou a atenção de Deus. O que chamou a atenção de Deus foi a iniquidade, a perversidade, a imoralidade, a maldade da cidade. Como é que nós olhamos para a cidade? Qual o raio-x que nós fazemos da cidade? Qual o diagnóstico que nós temos da cidade? Como é que nós enxergamos a cidade? O texto diz que Deus olhou para aquela maior e mais importante cidade do mundo da época e disse que a única coisa que tocou o seu coração não foi a grandeza dos seus palácios, a grandeza da sua política econômica, o poder dos seus exércitos, mas a maldade da cidade. E Jonas foi chamado para denunciar essa maldade. Quarto lugar, Deus não apenas envia Jonas a Nínive, mas dá-lhe uma razão para ele cumprir a sua missão. Deus diz para ele, porque a malícia da sua cidade chegou até mim. Irmãos, isso deveria tocar o nosso coração. A malícia da cidade subiu até as narinas de Deus. Eu fico pensando como é que Deus, que é santo e puro, vê a nossa cidade. Os antros, os esquemas, as quadrilhas, os lugares que promovem a degradação, o vício, a destruição. Como é que Deus vê, como é que Deus olha? E o texto diz que esta maldade da cidade, esta malícia da cidade subiu até Deus.
Isso provocou náuseas em Deus, tristeza no coração de Deus. E Deus não fica passivo, Deus toma uma atitude, Deus toma uma ação. Deus levanta um profeta e diz: vai e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Em outros termos, Deus está dizendo o seguinte: há um limite na paciência de Deus. Chega um momento em que Deus diz: chega, basta. E é isso que Deus está fazendo com Nínive, enviando um mensageiro para dizer que ela seria subvertida dentro de 40 dias. Vamos ver em terceiro lugar a fuga de Jonas. Versículo 3. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. Em primeiro lugar, Jonas, um homem que desafia Deus. Irmãos, eu fico impressionado com Jonas. Você não pode acusar Jonas de um homem desconhecedor. Você não pode acusar Jonas de um homem herege. Você não pode acusar Jonas de um homem descomprometido. Quando perguntaram sobre a vida dele, ele respondeu que ele temia o Deus do céu, que fez o céu, o mar e a terra. Ele temia, a palavra temia aí no hebraico traz a ideia de ele adorava, ele era súdito, ele era adorador do Deus, não de um Deus tribal, não de um ídolo de um povo, mas ele era adorador do Deus soberano, supremo, criador de todas as coisas. Mas apesar de ele ter essa teologia boa na sua cabeça, ele não desenvolveu uma conexão de obediência a essa informação, a esse conhecimento, a essa teologia que ele possuía. Em outras palavras, ele professava uma coisa e vivia outra. Havia uma dicotomia entre a sua teologia e a sua prática. Havia um divórcio entre a sua profissão de fé e a sua vida. Aliás, esse não é um problema apenas de Jonas, esse é um problema contemporâneo, esse é um problema da igreja em todos os tempos. O risco de nós termos conhecimento apenas positivo na nossa mente, correto na nossa mente, mas de não termos a benção ou a disposição de aplicarmos o conhecimento que possuímos na nossa própria vida. E aqui você vai ver que Jonas, por essa razão, é um homem em conflito. Se você notar, ele tem uma mente ortodoxa e uma conduta herege. Eu diria que ele era um homem ortodoxo, mas não era ortoprático, não era ortoprático e nem ortopático. Deixa eu explicar. Ortodoxo, a palavra ortodoxo significa a pessoa que tem a doutrina correta. Ortoprático é a pessoa que tem a vida correta. E ortopático é a pessoa que tem o sentimento correto. É possível uma pessoa ter a doutrina correta e não ter nem a vida correta e nem o sentimento e a motivação correta. Jonas tinha doutrina boa, mas não tinha vida certa e não tinha motivações certas. Se você notar, Deus está dizendo: vai, dispõe-te e vai. Ele se levantou para fugir. Ele se dispôs, mas para fugir. No livro de Jonas, é notório perceber isso, que é um contraste. Deus está falando para o mundo inteiro e o mundo inteiro está obedecendo Deus. Deus chega para o vento e para o mar e diz: vai lá atrás de Jonas, empola o mar. E o vento soprou e o mar se encapelou. Aí Deus chega para o grande peixe e diz: vai lá agora e pega o Jonas. E o grande peixe vai lá e engole o Jonas. Aí Deus diz para o peixe: agora vai lá e vomita o Jonas. E o grande peixe vai lá e vomita o Jonas. Aí Deus diz para um verme: vai lá e corta aquela planta. E o verme vai lá e corta a planta. Deus diz para o profeta: dispõe-te e vai a Nínive. E o profeta dispõe-se e foge de Deus. É um contraste. As leis da natureza obedecem a Deus. Os animais aquáticos obedecem a Deus. Os insetos obedecem a Deus. E o profeta não obedece. Aliás, na natureza, no universo, o único ser que se rebela são os seres morais, os anjos caídos e os homens. O que é triste é que até mesmo os servos de Deus correm o risco de desobedecê-lo.
Agora vamos fazer uma questão, uma pergunta. O segundo ponto, Jonas, um homem que foge de Deus. É interessante, é muito interessante. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença de Deus. O motivo que leva um homem a fugir da presença de Deus é sempre mau. O método que um homem adota para fugir de Deus é sempre absurdo. A impossibilidade de fugir da presença do Senhor é óbvia, e as consequências de se tentar fugir é muito sofrida. Pergunta, por que Jonas tentou fugir? Você já parou para perguntar? Por que Jonas tentou fugir da presença de Deus? Deixa eu levantar aqui alguns pontos para a nossa reflexão. Primeiro, porque Tarsis, por que ele fugiu para Tarsis? Porque Tarsis ficava no fim do mundo. Abra sua Bíblia aí comigo, por favor, Isaías 66, 19. Isaías 66, 19. Porém entre elas um sinal, e alguns dos que foram salvos enviarei às nações, a Tarsis, Pul e Lude, que atiram com arco, e a Tubal e Javã, até as terras do mar mais remotas. Até as terras do mar mais remotas. Essa é a primeira razão pela qual Jonas fugiu para Tarsis, porque Tarsis era o fim da linha, era o fim do mundo. Era o lugar mais remoto conhecido naquele tempo. Tarsis era uma cidade criada pelos fenícios, que ficava no sul da Espanha. E até então ninguém tinha viajado para além dos limites de Tarsis. Ele está dizendo, eu vou fugir, mas vou fugir mesmo. Vou fugir para não deixar o endereço nem rastro com ninguém. Eu vou para o fim do mundo. Por que ele fugiu para Tarsis? Por uma segunda razão, está aí no texto de Isaías 66, 19, porque o texto diz assim, até as terras do mar mais remotas, que jamais ouviram falar de mim, nem viram a minha glória. Segundo lugar, é porque Tarsis ficava num lugar onde não se ouvia a palavra de Deus. Em outras palavras, está dizendo, eu vou fugir para um lugar tão longe, que não haverá a mínima chance de lá eu escutar alguém falar para mim, confrontar o meu coração com a palavra de Deus. Ele quer se isolar, ele não quer de forma nenhuma ouvir Deus falar com ele. E ele então escolhe exatamente este local, por ser um símbolo. Agora é interessante que o seu contemporâneo Amós diz assim, capítulo 3, verso 8, rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Deus havia falado, mas Jonas não queria profetizar. Parece que Jonas, mais uma vez, é um ser contraditório por um aspecto. Querem ver? Leia o capítulo 2, nós vamos estudá-lo em breve. E a oração de Jonas no capítulo 2 está cheia de citações dos Salmos. Parece que ele não deve ter lido o Salmo 139. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se tomo as asas da alvorada e me detém nos confins dos mares, que na época era Tarsis, sul da Espanha, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. Você esqueceu disso? Irmãos, ninguém consegue fugir de Deus. Deus é inescapável. É tolice. Ele fugiu por essa razão. Em terceiro lugar, ele fugiu, possivelmente, porque, segundo você pode encontrar em outros textos da Bíblia, Tarsis era um lugar extremamente próspero, onde ficavam as mais ricas fontes de prata, de ouro, de estanho, de chumbo, do mundo antigo desde o ano 1000 antes de Cristo. Parece-nos que Jonas está disposto a recomeçar sua vida, em outro lugar, num lugar próspero, e deixar de lado o seu ministério. Até pensando assim, Deus pode usar Amós, Deus pode usar Oséias, Deus pode levantar outro homem, não a mim, eu não quero, eu não estou disposto. Terceiro ponto, Jonas, um homem cercado por várias coincidências. Eu acho isso magnífico. Ele era de Gat-Hefer, perto de Nazaré, fica numa região montanhosa. Ele deve ter descido dali para Jope. Jope é hoje um bairro da cidade de Haifa, às margens do mar Mediterrâneo, a terceira maior cidade de Israel.
um porto importantíssimo. Exatamente na mesma Jope que o Pedro está com dificuldade de pregar para o Cornélio, que era gentio, ele está também em Jope, fugindo de pregar para os gentios. E aí presta bem atenção no fato. Ele desce, e quando ele chega em Jope, está de partida um navio. Eu fico pensando que ele entrou na fila, perguntou o preço da passagem, contou na sua algibeira, tinha dinheiro exatamente para pagar a passagem. Pagou a passagem. Estava de partida. Quem estava naquele navio? Certamente os fenícios, os donos da navegação do mundo. Certamente um navio que tinha segurança, que estava transportando valores, com gente experiente, uma viagem longa. Para você ter uma ideia, aquela viagem durava de Jope a Tarsis 1 ano. Eram mais de 4.000 quilômetros. E ele podia pensar o seguinte: está tudo dando certo. Boas coincidências. As coisas estão se encaixando. A ponto dele conseguir entrar no navio e até tirar uma soneca. Quantas vezes, meus irmãos, nós interpretamos equivocadamente as providências, achando que as coisas estão calmas, é porque está tudo bem. Não. Lembram da viagem que Paulo fez para Roma? Paulo disse: não é sensato nós sairmos. Mas o capitão do navio não deu ouvidos ao que Paulo dizia, escutando antes as pessoas que estavam no navio. E quando eles embarcaram, contrários à orientação de Paulo, o vento soprava brandamente. Certamente deve ter tido um bochicho no navio, dizendo: está vendo aí, esse Paulo não sabe de nada. Ele falou para não sair. Olha que mar tranquilo, que mar gostoso de viajar. Só que de repente surgiu um tufão. Então nem sempre quando as circunstâncias parecem favoráveis, Deus está no negócio, não. São coincidências que podem ser laço e não aprovação. Quarto ponto, Jonas, um homem que desce vertiginosamente. Se você notar, a vida de Jonas é uma vida de decadência e de descida. Vamos pensar comigo aqui. Ele morava onde? Gat-Hefer, região montanhosa da Galileia. De Gat-Hefer ele desce para onde? Desce para Jope. Jope fica à beira-mar. Mar Mediterrâneo, onde estava um dos mais importantes portos da Palestina. De Jope ele desce para o navio. Do navio ele sai do seu convés e vai para onde? Vai para o porão do navio. Do porão do navio ele desce mais um pouco, é jogado dentro do mar. Do mar ele desce mais um pouco. No capítulo 2, versículo 6, diz que ele estava lá nas raízes dos montes. Ele não foi engolido pelo peixe assim logo que foi jogado, não. Ele fundou, foi lá para baixo. Ele deve ter passado um pouco de aperto antes. À luz da oração que ele faz no capítulo 2. Depois ele desce para o ventre do grande peixe. Em outras palavras, o homem que toma a rota da fuga de Deus é um homem que começa a cair e a descer na vida. O caminho da fuga de Deus é um caminho descendente, é um caminho de declive, é um caminho de queda, é um caminho de caída. Mas vamos ver o quarto ponto. Quais são as razões de Jonas para fugir de Deus e não ir para Nínive? Por que Jonas fugiu? Vamos dar 3 razões aqui. Primeira razão. Sabe por que Jonas fugiu? Porque Jonas conhecia Nínive. Jonas conhecia Nínive. Jonas era um homem bem informado. Jonas era um homem, usando a palavra de hoje, ele lia Veja. Ele lia jornal. Ele sabia o que estava acontecendo. Ele era um homem bem informado. Ele era um homem que estava atualizado com as realidades políticas da sua época. O que representava Nínive para Jonas? Que cidade era essa? Para vocês terem uma ideia, a cidade de Nínive era, além da cidade mais opulenta e mais perversa, a Bíblia diz que ela era uma cópia de Sodoma e Gomorra. E era uma cidade de fortalezas, para você ter uma ideia, as muralhas que cercavam a grande Nínive, porque tem um fato interessante, quando a Bíblia fala de grande Nínive, existia uma Nínive amuralhada, e existia uma Nínive de cidades grandes também, satélites. Então a grande Nínive possivelmente transcendia apenas a cidade amuralhada. E o que acontece? Essa cidade amuralhada, as muralhas dela tinham quase 30 metros de altura e dava para 4 carruagens aparelhadas correrem por cima das muralhas. Belos palácios,
grandes jardins, portas, galerias, o templo com a formação de uma pirâmide, uma das mais importantes bibliotecas do mundo, criada por Assurbanipal. A cidade de Nínive recebeu o nome de uma deusa, a deusa da guerra e do amor, entendendo amor aí como sexo. E isso revelava duas características da cidade: violência e imoralidade. E desta forma, eu quero trazer a atenção dos irmãos a alguns pontos da desumanidade brutal da cidade de Nínive. Nínive era conhecida na época como a capital da Síria, por exemplo. Quando eles iam invadir uma cidade, normalmente eles matavam as crianças à espada, eles pegavam os homens, cortavam as orelhas, cortavam o nariz, cortavam os dedos, iam martirizando a pessoa pouco a pouco. Depois faziam montões e montões de cabeças, empilhando as cabeças. Pegavam os seus súditos, quando tinham que trazer alguma confissão deles, enterrava o corpo dessa pessoa até o pescoço, puxava a língua e enfiava nessa língua um espinho, um espeto, e deixava a pessoa ali padecendo até a morte. Outras vezes pegava a pessoa, amarrava o pescoço aqui, as pernas lá, e começava com a faca a arrancar a pele da pessoa, deixando a pessoa totalmente esfolada, sem pele no corpo. Jonas entendia uma coisa: evangelizar Nínive para ele era uma missão suicida. Ele sabia, por profecia tanto de Isaías quanto de Oséias, que Deus já havia falado que Israel, na sua rebeldia, iria ser entregue à Assíria. Israel tinha adorado o bezerro de ouro, estava se prostrando diante do bezerro de ouro, e Deus disse que aquele bezerro de ouro iria para a Síria, e que o povo iria comer coisa imunda na Síria, e ia ser cativo na Síria. Jonas sabia disso. Ele disse: Deus, o Senhor está me dando uma missão que é contra o meu sentimento, é contra a minha nacionalidade, é contra o meu patriotismo, é contra os meus desejos. A Síria viver, é Israel morrer. Talvez a gente pudesse olhar para Jonas com aquele sentimento que aconteceu com Moisés. O que aconteceu com Moisés quando o povo pecou lá em Cades Barneia? Vocês lembram? Qual foi a oração? O que Deus disse para Moisés? Deus disse: Moisés, eu vou destruir esse povo, vou formar uma outra nação através de você. O que Moisés disse para Deus? Senhor, se o Senhor vai fazer isso, então risca o meu nome do livro que escreveste. Em outras palavras, Deus, eu prefiro morrer e me perder do que esse povo perecer. Lembra o que Paulo escreveu em Romanos capítulo 9? Que ele, Paulo, desejaria ser anátema para que o povo judeu pudesse ser salvo. Pense no sentimento de Jonas. Jonas está entendendo uma coisa: se Nínive se converter, seria a derrota de Israel. Para ele seria muito bom que Nínive perecesse. Eu fico pensando que quando Deus chamou Jonas, dá-me essa impressão, para dizer: vai a Nínive, clama contra ela, e prega assim: dentro de 40 dias Nínive será subvertida. Eu acho que no início ele gostou. É isso que eu quero, é isso que nós precisamos, para tranquilizar Israel. Era um império emergente que se despontava, e eles sabiam que a Síria, mais cedo ou mais tarde, invadiria Israel e as nações vizinhas. Até o momento em que Jonas para meditar. Mas Deus é misericordioso. E se aquele povo se arrepender, Deus vai perdoar aquele povo. E esse negócio entrou no coração de Jonas, e isso mexeu com a alma de Jonas. E ele não teve mais paz. O que atormentou Jonas foi a misericórdia de Deus. O que atormentou Jonas foi a possibilidade de Deus exercer a sua misericórdia em face do arrependimento de Nínive. Vocês podem perceber isso em Jonas 4, capítulo 2, olha aí comigo. Olha qual é a resposta de Jonas, por que ele não quer ir? Ele diz assim:
e orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se, grande em benignidade, que te arrependes do mal. Então essa era a motivação dele, porque conhecia Nínive. Mas eu poderia dizer outra coisa, irmãos. Ele tentou fugir porque ele conhecia bem a Deus. É o ponto que nós estamos focando aqui. Ele conhecia Deus. Ele sabia que Deus sempre caminha com misericórdia para quem chega a Ele com arrependimento. O caráter de Deus assustou Jonas nessa missão. Os atributos de Deus assustaram Jonas nessa missão. Deus vai ter misericórdia desse povo. Esse povo vai se arrepender, esse povo vai se quebrantar, esse povo vai se humilhar. E se esse povo se humilhar, Deus não vai dar juízo. Deus vai atender esse povo com misericórdia. E é por isso que eu não quero ir, é por isso que eu vou fugir. Aliás, parece-nos que é um único profeta de Deus que está angustiado e muito triste por causa da bondade de Deus. E finalmente, irmãos, eu acho que Jonas fugiu à luz da Bíblia porque ele se recusou a rever a sua teologia. Vamos pensar aqui comigo. Até então, toda a religiosidade de Israel estava focada para que as nações vissem Israel adorando a Deus e viessem a Israel. Aliás, Israel é um lugar interessante. Você já parou para perceber no mapa? Israel é tão pequeno, mas todo dia sai no noticiário. Já percebeu isso? Não tem nenhuma terra no mundo que saia mais no noticiário mundial e internacional do que Israel. E um fato curioso é que quando você olha no mapa, Israel fica na encruzilhada do mundo. Israel fica exatamente no entroncamento da Ásia, da Europa e da África. E o que acontece? A própria localização de Israel já facilitava o fato de que os povos que passam por lá, indo e vindo, deveriam olhar para essa nação que adora a Deus. Vamos aprender com esse povo. Então os povos vinham para Israel, mas agora Deus está mudando a metodologia. Não são os povos que virão a Israel, é Israel que vai aos povos. Aliás, irmãos, este é o método de Deus. E nós às vezes somos como Jonas. Já perceberam? Que todas as vezes, a maioria das vezes, a nossa ação é muito mais para dentro do que para fora. Nós queremos que os pecadores venham a nós, enquanto a ordem de Deus é que nós devemos ir aos pecadores. Essa foi a visão errada dos fariseus. Os fariseus não queriam que as pessoas religiosas se envolvessem com os não religiosos. Jesus chocou-os, porque Jesus entrava na casa de publicanos, comia com os pecadores, que Jesus ia nas festas das pessoas que não eram crentes. Jesus até bebia lá vinho e chamaram Jesus de beberrão. E Paulo, quando fala sobre esse assunto, ele diz o seguinte, que nós deveríamos evitar o relacionamento com pessoas que se dizem irmãos e que vivem uma vida dissoluta. Mas ele diz, eu não quero que vocês deixem de se relacionar com aqueles que não são crentes, não, porque do contrário você teria que sair do mundo. A ideia é que nós, povo de Deus, temos que ir aonde o pecador está, não para participar dos erros dele, dos pecados dele, das práticas dele, mas irmos onde ele está para ganhá-lo lá onde ele está. Nós queremos que o peixe pule no nosso barco, em vez de nós irmos ao mar pescar. Jonas estava com esse problema. Ele não queria rever a sua teologia, e por isso ele tentou fugir de Deus, não indo para Nínive. As razões de Deus, vamos ver as razões de Deus para terminar, para mandar Jonas a Nínive. 3 razões, breve, rapidinho. Primeiro, o pecado de Nínive chegou até o céu. Versículo 3. Vai e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Versículo 2. Deus chegou a um ponto que disse, chega, basta. E o pecado chega à presença de Deus. Eu fico pensando, irmãos, quando é que chega o momento que Deus diz, agora chega, agora basta. Isso não é só para uma cidade, para um reino, para uma família, para uma igreja, para uma pessoa também. Quantas coisas Nínive fez e Deus não aplicou o castigo. Às vezes o pecador pensa porque o fato de Deus não o castigar na hora que ele comete o seu erro, que está tudo bem com ele.
E a coisa vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Até o que Deus diz assim: chega, basta. Basta. Segundo lugar, motivação de Deus. A misericórdia de Deus triunfa sobre a sua própria ira. Aqui está um ponto para mim magnífico. Deus é capaz de amar infinitamente os objetos da sua ira. É tolice você e eu pensarmos que Deus nos ama por causa das nossas virtudes. Deus nos ama apesar dos nossos pecados. A causa do amor de Deus por você e por mim, ou pelos ninivitas, não está em nós, está nele mesmo. E então Ele nos ama apesar de nós, e quando nós nos voltamos para Ele com o coração arrependido, Ele suspende o juízo e aplica a sua misericórdia. É por isso que nós vamos tratar no capítulo 4, quando fala que Deus se arrependeu e suspendeu o castigo. Essa palavra Deus se arrependeu é uma antropopatia, é aplicar a Deus um sentimento humano. Deus não se arrepende, no sentido humano nosso. Deus não comete erro. Deus não é flagrado por nenhum equívoco para se arrepender. Mas quando a Bíblia diz que Deus se arrependeu, é que as relações de Deus conosco, elas são bilaterais. Se nós mudarmos, Deus muda. Deus diz assim: achegai-vos a mim, e eu me chegarei a vós outros. Se me buscardes, me achareis. Se vos converterdes, eu vos perdoarei, sararei a vossa terra. Ou seja, na medida em que nós caminhamos na direção de Deus, Deus caminha na nossa direção. No sentido de que, se não houvesse arrependimento, o juízo viria, mas em havendo arrependimento, Deus suspende o juízo e envia sua misericórdia. E a misericórdia de Deus prevaleceu sobre a ira de Deus. E os ninivitas foram salvos e foram poupados historicamente mais 120 anos. Em outras palavras, a geração que pereceu não foi aquela geração que se converteu, foi a outra geração. Eu quero então concluir dizendo o seguinte, meus irmãos: o Deus a quem servimos é o Deus que ama as nações. O livro de Jonas é um livro missionário. O livro de Jonas é o livro que diz que Deus se recusa a odiar os nossos inimigos. Que Deus está pronto a salvar até aqueles que nós gostaríamos que eles morressem. Deus é o Deus dos povos. Deus não pode ser um Deus domesticado, Deus só da nossa igreja. Ele é o Deus do universo. Ele é o Deus das nações. Ele ama indistintamente aqueles que não são dignos de serem amados, porque a Bíblia diz que Cristo morreu para comprar com seu sangue aqueles que procedem de todo povo, raça, tribo, língua e nação. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.